Olha, vai ser amasso esse jogo, viu? Vai ser amasso. Assim, é amassar o adversário. Você quer 10 a 0? Amanhã. 10-0 não. Mas eu não vejo, eu vejo uma possibilidade muito grande do Flamengo jogar Agora, lá. me permita discordar? Claro, eu mas acho, você eu quer um acho que a gente debate. está entrando num embalo aí de meio campo ideal. O desenho, Mas que assim, funcionou Pedro, para mim quem foi... falou que o meio campo é ideal aqui? Não, o Bubu Eu falou, acho pode que é. ter... Não, Pra mim é. Eu falei dos zagueiros. mas peraí, Zé. Era o Garro. Não, só um minutinho, só para Começa outro terminar. dia. Opa, salve nação, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Rubro Negro, Panelinha Flamenguista. E você pode ver aí na intro alguns momentos do vídeo, que esse vídeo tá top. Começa com o Babu falando aí do seu palpite pro jogo entre Flamengo e Milionários. E depois o debate começa a esquentar quando o Pedro Ivo discorda do Zé Elias. Qual seria o meio campo ideal do Flamengo hoje? Debate muito top, debate alto nível, acima da média. E é isso aí que você vai ver agora, mas antes eu vou pedir a você que fortaleça o canal. E como você fortalece? Deixando seu like, seu joinha e se inscrevendo se não for inscrito. E deixando sua opinião. E aí, qual o meio campo ideal para você? É com Pulgar ou com Mala? Isso e muito mais você vai ver agora. Vem aí uma pergunta importante também para definir o destino desse jogo. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Começa agora, Para né? você encerrar sua participação. Qual é a sua pergunta, Pedro? Edu, o povo tá palpitante aqui pelo Maracanã, tá querendo saber exatamente qual é o palpite dele, de Bueno, sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Milionários. Como vai se desenhar essa classificação aqui amanhã? O talismã da nação, lá vem ele, Rodrigo Bueno. Tô muito feliz em receber uma pergunta do Pedro, né? Um abraço pra ele, meu conterrâneo. Conterrâneo da onde? Rio de Janeiro, a gente Pedro- conhece Ah, Rio de Janeiro. meu Deus do céu, cara, mais um seu. Você tanto não sabe nada que Pedro é de Petrópolis, cara. Não, mas ele vive no Rio de Janeiro. Eu Nossa Exatamente. Senhora, É impressionante o compromisso Se você com o falar erro, que nasceu em cara. Petrópolis, Pedro. acabou pra mim. Carioca não é quem nasce no Rio de Ai, Janeiro. meu Deus do Carioca céu. é quem ama o Rio de Janeiro, É. quem curte, quem desfruta do Rio. Você não precisa nascer no Rio pra ser carioca. Pergunta pro Pedro que ele acha do Rio, da praia, do calor, que você gosta a tanto. gente, né, já tivemos em várias oportunidades juntos aí, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e tal. Galera, o pessoal com ele. Mas especialmente no Maracanã, que é a casa dele. Vai a Bom, bomba. resumindo, olha, vai ser amasso esse jogo, viu? Vai? Vai ser amasso. Você tá zicando. É aí que o Flamengo se Ué, é meu palpite. Se vocês acham que vai dar Milionários, eu acho que vai dar Mengão. Não é por ser a gente representante acha da muito nação. Quanto? Que vai atropelar, já tá Quanto? zicando. Amassa. Cara, eu acho que amanhã a gente vai ter esse espetáculo. O Tite vai desencantar, porque começou a ganhar jogo, né? Começou depois de Desencantar, o jogo contra o Bolívar Peraí, era quem? não. O auxiliar Peraí, dele no peraí, banco? Então, ele começou Contra o a Corinthians e vencer. Bolívar. Contra o Corinthians era ganhou auxiliar e no jogou banco? bem. Então, Não, mas mas não desencantar desencantou, é não assim, é desencantou, amassar o Ah, você adversário. quer 10 a 0? Amanhã. 10-0 não, 4-0. 4-0 pra você. Qual foi a... Não, quando isso foi 3-0. Bolívia foi Certo? 4. Quando isso foi 3-0, não foi? Foi É. isso? 3-0 não é goleada. 3-0 é o chamado placar clássico. Né? Ele- Goleada, na vou verdade. ensinar pra quem não sabe, são vitórias por 3 ou Foi mais 2 a gols de 0. diferença. Foi Flamengo 2-0. 2-0 e... 2-0 então. Contra o Bolívar foi Já tiraram o 4-0. gol também, piorou. 4 a Não, 0. ele não viu contra o Bolívar, não valeu. Não era o Tite, não foi 4. Então é o seguinte, 4-0 no Milionário, 4-0. fora os ameaços. Então, assim, o meio-campo, pelo que eu vi, vai ser aquele meio-campo que é o melhor que tem, com Bom. o meio-campo estrangeiro, com o Pulgar, De La com Cruz o e De La Arrascaeta. Cruz e Arrascaeta. Mas e o meio campo Gerson- que Ué, sai o meio campo que Gerson? E o desencantou foi Gerson o ali pra direita ali e tal, pra tá. não tirar a velocidade do time. E o Arrasca? O Arrasca, então, é o meio campo gringo, né? Que muita gente teme no Flamengo que não vai estar na Copa América. Durante a Copa América vai Então, desfalcar. 4-0 na Então, tua com esse opinião. meio campo pra cima dos Milionários do Alberto Gamero, dá pra mostrar o Gamero aqui? Ah, ele é Olha um- o duelo de opostos. O Tite com a sua roupa social, né? Ali Pô, e mas tal. o outro Gamero também tá de agasalho esportivo, Ele tá né? com o quê? Agasalho. sem Ele tá de camisa, agasalho nem esportivo. Olha o detalhe do colar dele. Olha o pescoço do Gamero. Dá pra dar um detalhe no pescoço? Mas o que você quer quarta-vento dizer com esportivo. isso, cara? Cara, olha o relógio dele. Dá pra dar os Tem um monte de- acessórios? você- tudo Dá bem, pra mas mostrar o que os tem a ver acessórios? os acessórios? O Gamero é uma figuraça, né? Então, assim, é um cara mais despojado, né? Mais assim, né? Raiz, Então tá, tal. 4-0. 4-0 fora os ameaços, um baile rubro-negro no Maracanã, como diria a Então, música. vou liberar o Pedro Torre. Pedro, bom trabalho pra você, pra toda a nossa equipe. Seguimos por aqui pra falar de Flamengo e Milionários. Então, com isso, né, Pedro, fica evidente que amanhã Tite vai calar Rodrigo Bueno. Obrigado, meu amigo. Vai calar então? Ele vai jogar feio, é isso? Vai perder? Não, pai, que você falou que vai dar espetáculo.
frios na espinha dos rubro-negros aqui, mas seguiremos aqui. Amanhã tem transmissão exclusiva, 21 horas, todos ligados na ESPN. Um abraço aí, amigos. Valeu, Bom Pedro. funk pra vocês. Valeu, um abração. Valeu, Xará. Valeu, meu irmão. Você vai voltar naquele Valeu o assunto? quê? Meu irmão, é como a gente fala. Ô, Pedro, sem Gíria. brincadeira, isso aí chega... Eu não sou carioca, aliás, admiro muito o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu moraria facilmente, mas com 2 cariocas aqui, chega 3, né? Outra coisa, seu Coroca, mandar um abraço aqui. A Alain de Nova Iguaçu, que é meu parça. É parça. Lá eu da não Baixada. Eu não conheço fico só no Rio de Janeiro, não. Chega lá na A Baixada e fala que é teu parça. É o meu parça Alain lá de Nova Iguaçu. A gente Teu vai... parça. Meu parça. Chega lá e fala que é entendeu? teu parça. Fala. É. Sabe muito. Tá, você Isso sabe. aí. É. Isso aí. Vamos falar, já que você me deu o gancho do meio de campo, Dona, o meio de campo do Flamengo, Pulgar, De La Cruz e Arrasca. Mas tem o Gerson. Como é que encaixa o meio de campo desse? E aí, joga O quem? Gerson pela direita ali, onde estava jogando bem jogou muito bem o Gerson Tá. contra o Corinthians e contra o Bolívar, mas pela direita. Acho até que naquela ocasião o Tite conseguiu resolver um pouco aquele lado direito ali. Né, com o Pulgar como primeiro homem ali, o De La Cruz, acho que na melhor versão dele é o segundo homem mesmo. Vem de frente, né, consegue organizar, chega ali também como elemento surpresa e vê como é que vai ser o Arrascaeta. O Arrascaeta que está numa temporada abaixo, né? Fisicamente e tecnicamente. Um jogador que está um pouco abaixo. Olha aqui, tá falhando a voz. É Mas mas é um aí, temor. irmão. Cara, É energia. É energia aí. Aqui a responsabilidade é outra, amigão. É o olhão, ó. Aqui não falha a voz. Esse programa não é para os fracos. Tem cara que vem aqui e afina lá, Dona, e pipoca outra lá. coisa, Não tá aguentando a pressão lá. Não conta pros caras aqui, mas às vezes. Cara, não deixa o Dona falar, Zé. do casamento. Deixa eu te falar. Vamos voltar, vai. Falhou, mas Não, a vamos lá. questão do Arrascaeta, né? Ah, Tecnicamente ele tá abaixo, fisicamente também é um jogador que tá tendo dificuldade, né? A gente não pode falar que tem uma sombra, que é o tamanho do Arrascaeta, ele é um craque, é um dos melhores jogadores do país. Mas você tem a possibilidade do Luan, um garoto que já foi utilizado, né? Foi muito bem no jogo contra o Corinthians, pode ser uma outra alternativa. Agora, se a gente for pensar tecnicamente em potencial, acho que o Tite vai ter a chance de colocar o time ideal do meio pra frente, né? O torcedor do Flamengo encara hoje, né, esse Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, o Gerson pela direita, Cebolinha e Pedro como o time ideal. Vamos ver se ele consegue resgatar o nível que a gente acompanhou contra Corinthians e Bolívar. O jogo contra o Amazonas foi um jogo ruim, displicente, lento, pouco criativo. Né? Eu espero mais em uma noite de Libertadores que é muito importante para esse Flamengo contra o Milionários. aliás, você mande seu vídeo pra gente, né? Participe, porque você vai ser o Tite da vez, vai encaixar o time pra você. Como você Então vai fica fazer tranquilo que o Bueno pra vai escalar escalar bem. todo mundo? Vai ter que dar show ou não? E também já teve o a sua opinião sobre Gabigol, como é que ele vai ser recepcionado? Qual o número, Zé? O número? 5511-9695-9108. Mande, o Sabe Zé de pediu, cor já? você vai Sabe, participar. Não, eu tava de rabiolho. E aí você vai atender. Aliás, Desde que tiraram o retorno aqui da frente. aí tá ruim pra ele pra olhar. Ali eu tô só aqui assim, ó. Hein, vai virar de assim. Sim. Mandar um abraço pro meu primo Wellington lá, ele tá em Ourinhos, Achei eu fui que pra tu ia mandar Ourinhos. um abraço pra pro todo mundo de Amaral. Ourinhos. Eu também pensei que você ia falar do Nossa Amaral. audiência é O olho pra maravilhosa de cá, Ourinhos. falar. E o Amaral que fez o segundo gol na carreira. Parabéns, Amaral. Que golaço! Nosso gol do Amaral mais lindo. O Zé falou que ele vai passar 3 anos ali pegando e não vai. Zé, esses caras, Zé, falam do... Você foi bondoso aí. Eu tenho uma... Ia botar de TVT toda hora. Amaralzinho, grande Amaralzinho Amaral, merece. gente boa. Ô Zé, eles falam, pô, Zé, o Amaral jogou na mesma posição que você jogou também de volante. Sim. Quando esses caras aqui falam de meio de campo, parece que é videogame, bota lá 2 para armar. Ah, mas Quem falam que com marca? conhecimento. Não, eu sei, mas tô dizendo assim, o marcador, ele fica desesperado quando ele tá vendo, ó, vem o Gerson. O Pulgar fica olhando e fala, meu, mas quem vai me ajudar na marcação, na composição? Então, você tá falando de ataque ou de defesa? É, de Define, o que defesa, você quer que isso, de que eu defesa. fale? Sobre defesa? Isso, meio Por de exemplo, campo se eu fosse defensivo. jogar contra o Flamengo. Isso. Não, se jogasse nesse meio de campo. Nesse meio campo? Com esses caras na frente. Normalmente é o Pulgar que faz a primeira marcação ali, né? O primeiro volante, o De La Cruz sai um pouquinho mais e o Gerson vem um pouco por dentro, talvez. Não, é tranquilo. Tranquilo, Dá porque pra você... jogar, né? Não, dá pra jogar, porque o importante é você saber se posicionar. Se posicionando bem, você consegue jogar, você consegue fazendo uma boa leitura, onde, por exemplo, onde o Arrascaeta está, o De La Cruz, qual é a movimentação. Então você já se posiciona antecipadamente, porque se a bola for perdida, você consegue recuperar e jogar ao mesmo tempo. Mas eu não vejo
eu vejo a possibilidade de você montar um meio-campo muito forte. Mesmo, por exemplo, eu concordo com o Donan, né? O Arrascaeta não está jogando aquilo que se esperava dele, né? Por aquilo que nós já vimos ele jogar. Sim. Existe uma possibilidade do Tite aproveitar um pouco mais o Arrascaeta sem aquela função de voltar para marcar, porque o Arrascaeta está voltando para marcar, participando um pouquinho mais e tal. Mas, por exemplo, se você tem o Gerson, você pode falar para o Arrascaeta, libera um pouquinho mais. Gerson, quando perde a bola, você fecha um pouquinho mais por dentro, ajuda um pouco mais na marcação e deixa o Arrascaeta indo um pouquinho mais para o lado, ou se não pega o primeiro volante e tal. Você tem como armar essa equipe de uma certa forma para dar esse equilíbrio e um pouco mais de tranquilidade para o Arrascaeta jogar um pouco mais, né? É tudo uma questão do treinador encontrar o famoso, né, Bobô? Equilíbrio, né? Que ele encontrou quando o Gerson saiu da equipe e ele colocou o Pulgar de novo. O Pulgar não, ele colocou o De La Cruz por dentro e aí conseguiu ajustar bem essa equipe do Flamengo. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande do Flamengo jogar bem, porque, primeiro, o Flamengo tem que dar uma resposta em relação a Libertadores, né? É um jogo chave, é uma final. Teremos o Maracanã provavelmente lotado, aí isso é uma coisa que ajuda muito e potencializa ainda mais essa equipe do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo, todas as vezes que precisou dar uma resposta, quando foi questionado, quando foi pressionado, quando o Tite foi muito criticado, o Flamengo conseguiu dar uma resposta positiva nos últimos jogos, tirando o Amazonas, que eu acho que aí foi mais uma questão de... Sabe aquela coisa? Né? A gente tem que jogar contra o Amazonas, vamos lá, sabe? Vamos lá. Gramado foi a desculpa lá, Zé. Não, vamos lá. Tá. O jogo agora é Maracanã. Agora não, Arthur, agora... Me permita discordar. Claro, eu isso aqui acho é um que a debate. gente está entrando num embalo aí de meio campo ideal, quadrado não sei o quê. O meio campo ideal do Flamengo hoje não é com o Pulgar. Você acha que não? Quem vai marcar? Ele caiu de Não, produção, gente, mas calma, acho que ainda eu tô falando assim, o Pulgar não vinha bem, ideal. não vinha bem quando se lesionou, não vinha caiu, bem quando esse se ano lesionou, caiu. não vinha bem quando se lesionou. Esse meio campo junto não tem uma grande atuação para chamar de sua esse ano, o De La Cruz chegou esse ano, então pensar para esse ano. E o time do Flamengo, ele encaixa sem o Pulgar. O ideal para mim, pelo que eu vi até agora de encaixe, é Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, assim, a gente está projetando que pode ser pelo que o Pulgar fez lá atrás, num outro desenho de time. Não, esse meio campo, o jogo contra o Fluminense, pra mim muito celebrado não, no Carioca, não era... Muito celebrado não é tão para mim. distante assim, né? Não, para mim é. Para mim, não, o que eu tô falando Você acha que tem muita Para mim, diferença, a gente passou o ano até aqui falando que o Flamengo não tinha decolado. O Flamengo tem suas duas melhores exibições. Não. Não, o Flamengo não decolou todo mundo. A gente falava como um todo que o estadual era estadual. As duas partidas que o Flamengo... O Tite estava ameaçado até a véspera do jogo contra o Corinthians, que não tinha achado o Flamengo. O Tite muda o desenho do time. Ele muda o desenho e bota o Alan na base, a Arrascaeta do lado, a Arrascaeta De La Cruz do lado. Porque ele tem medo de tirar o Gerson Não, do time. mas vamos lá. Você acha, Zé? Eu acho É que ele difícil encaixa pra ele bem. tirar o Gerson. O time O melhorou, Gerson tava tava bem. fora, o time tava bem. O A partir Gerson, do momento que caindo pela jogou- direita, o Gerson caindo pela direita, jogou Nossa, não, o muita Gerson jogou bola contra o muito. Corinthians e mais ainda contra o Bolívar. O melhor em campo contra o E não é nem Bolívar. como ponta. É uma função muito interessante, que ele é quase que um quarto meio de campo. Ele começa na direita, cai para a esquerda, segundo tempo contra o Bolívar, ele vai construir lance de gol lá na ponta esquerda. Ele correndo tá uma solto. barbaridade, Não, né? ninguém tá preso. Então o que eu tô falando porque o Pulgar pode estar à disposição amanhã e é o meio-campo ideal do Flamengo. Por que aí, Alan? Mas o Pedro... O desenho... O Pulgar é o titular. Na o cabeça desenho- do Tite... Não acho. O desenho que assim, funcionou mas para quem mim foi... falou que o meio campo é ideal aqui? Não, o Bubu Eu falou, acho pode que é. ter. Não, Pra mim é. Eu acho que é. Meio campo gringo. O Flamengo vira e passa a funcionar com Alan, De La Cruz, Arrascaeta, um pouco mais à frente. Gerson numa ponta, saindo, vindo por dentro. Cebolinha e Agora, você Pedro. pode falar que o Não, Flamengo meu único ponto é o meio campo ideal do Flamengo esse ano não é Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Porque Pulgar o Pulgar tava fora. Não. Pulgar Mas tava fora. então, o Pulgar antes de estar fora, ele tava mal, gente. Sim. Porra, então por que eu vou falar que isso é meio campo ideal? O Arrascaeta não tá bem. Ele deixa de compor o meio campo ideal do Flamengo? Não, mas o que eu tô falando é o Pulgar, não é o Arrascaeta. Depois eu falo do Arrascaeta. O que eu tô falando Mas eu acho- não mas eu não acho- tem pra mim, não, porque o desenho ideal do Flamengo esse ano foi que o Pulgar tava mal. Porque nesse Mas eu desenho o acho- Alan cai. O Pulgar tava apanhando pra caramba porque entregou um gol. Todo mundo bem. Ah, Todo mundo com a seta. projetando potencial é outra coisa. Eu quero o Bruno Henrique fazer na frente lá. Ano passado fez uma temporada... Mas o melhor... Era o cara que salvou, né? Ano passado era outro desenho vamos do ver De La aqui. Cruz. Mas o melhor... Meu o melhor ponto é esse. Mas o melhor O Flamengo... próprio Tite, aliás. Sim, mas o melhor Flamengo que nós assistimos esse ano, qual foi?
Cada um tem uma... É, tem Na uma minha, formação. na minha Tem uma visão, foi formação. o que a gente viu contra o Bolívar Também. e contra o Corinthians. Alan de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha Isso eu e Pedro. concordo. Então, se você falar pra mim que esse é o ideal pra esse ano, eu vou concordar. eu já acho pela dificuldade do jogo contra o Fluminense. Uma baita atuação. Não dá para comparar, por exemplo, a atuação do Corinthians contra o Corinthians. O Corinthians estava com 5 jogadores atrás, não tinha substituição. 5-3, 5-2, aí o treinador coloca o único jogador que era capaz de fazer a ligação no meio campo do ataque como centroavante para correr atrás dos zagueiros. Mas peraí, Zé. Era o Garro. Não, só um minutinho, só para Fluminense outro terminar. dia. Só para terminar. O que acontece? Aí você tem que fazer um casamento entre as características de jogo. O espaço que o Gerson jogou, e eu não estou tirando mérito dele, hein? Estou falando que o que ele encontrou, se você dá espaço para o Gerson jogar, pô, ele vai deitar e rolar. Foi o que aconteceu. Contra o Bolívar, fez uma grande partida, mas pelas dificuldades dos jogos, pela grandeza do adversário, pela rivalidade, pela Importância, característica, mata-mata. a importância para mim, por exemplo, contra o Fluminense, é um jogo muito mais difícil do que contra o Bolívar. Eu acho, por exemplo, a característica que tem o Pulgar, o Alan não tem. Que é de chegar na área finalizando, que é de construir umas jogadas com mais qualidade. E tem que uma qualidade o Alan que é mais marcação. Passe pra frente. Passe pra frente. O Alan toca muito pra trás. E eu gosto pra mim, do só Alan. Mas, Pedro, uma Zé. pergunta. Eu gosto todo do mundo Alan, bem, eu mas gosto todo mundo bem. Questão de todo gosto, mundo que a bem. gente vai ter essa discussão Certo. com o Flamengo. Não, isso Porque eu o jogo ia- do Flamengo, o que eu ele é ia um cenário só- diferente do que o jogo O que eu ia só questionar, por do Fluminense, exemplo... desculpa, o de pressão lá em cima. Sim. O que eu ia só colocar Luiz Araújo esse aqui, jogo. só colocar a pimentinha Joga a aqui, pimenta. é o seguinte, o Arrascaeta influencia muito no rendimento dos times. Influencia muito no rendimento dos times. sim. Se o Arrascaeta não está bem, não estiver bem, a bola não chega. Você lembra- A bola tem... Mesmo, por exemplo, Ô, o Zé. Gerson, se você observar com o Arrascaeta mal, o Gerson não consegue fazer essa movimentação que a gente está falando de vir por dentro para jogar. Porque o Arrascaeta vai ocupar um espaço que o Gerson não vai poder jogar. O que eu acho é o seguinte, Zé, o desenho contra... São duas coisas. O desenho do jogo contra o Fluminense é um time que tem o Luiz Araújo aberto, o Arrascaeta mais à frente, e eu acho que aquele time funciona muito contra o Fluminense, que ele pega meio que um Fluminense, não é desprevenido, mas ele sufoca o Fluminense de uma maneira talvez que o dirigente não esperasse. Ele sufoca com o Luiz Araújo, que faz esse papel. O Arrascaeta, naquele momento, ele não é pela participação do Pulgar no jogo, a bola nem chega no setor. E contra o Bolívar, que é a outra coisa, que é ter a bola no pé, aí é um Gerson pela direita, o Flamengo jogando com a bola no pé, não só o Flamengo pressionando, empurrando lá atrás, porque quem tenta fazer isso no início é o Bolívar. E aí quando tem a bola no pé, o Gerson cai de fora para dentro, e aí tudo bem, é uma questão de gosto, de ter o Gerson por ali sim, para ter a bola porque o cara vai ter o montar o Luiz Flamengo ideal pra dele, pressionar, claro. pra recompor. Só que o que para mim é a boa atuação do Flamengo contra o Fluminense, quem acha que é essa, quem acha que é contra o outro, não passa pela presença do Pulgar no meio de campo. É isso que eu falo. O Pulgar, para mim, tem uma temporada muito abaixo no comparativo com o do ano passado. Tem. Pode ter a ver com a lesão. Ele tá voltando. Isso é um Não é fato. que ele já tá no pico dele ali para tem que entrar, porque amanhã... O que eu tô falando é o Flamengo, para mim, que joga mais bola no ano, não passa pelo Pulgar. Então não tem por que eu virar para mim e falar... Mas é porque é o que seguinte, Pedro, a grande mas aí- expectativa pro mas jogamento aí- do Tem, Pulgar tem de o volta. Flamengo ideal, que o torcedor novidade. define, Mas aí- Não é novidade. O mas Pulgar tá aí- à disposição. É, Ele tá mas voltando não, lesão. mas Isso aí- é que tá mas aí- chegando o mas aí, Gabigol. Pedro, É o Pulgar É que um não jogou bem reforço. esse ano. Tem Mas jogador aí- que volta que você não sabe o reforço. Não, Pra mim, ele bem... é um O Pulgar reforço. tá mal esse ano, porque eu vou falar que no primeiro jogo de volta de lesão ele é reforço. Mas aí, por O time exemplo, que funcionou foi com o Alan ali. Mas aí, Eu acho que é um mas- recorte pequeno o time que funcionou ainda. Com Não, o mas Alan, dois é o, jogos. que, é o que tem pra falar, ué. 2 jogos. É Eu o acho time que são abre o dois Gerson, jogos. é o time que concordo abre o que o Alan Gerson e bota o cresceu. Alan com o Pra De La mim, Cruz Alan na frente. com sequência, cresceu Pra de mim- produção. Pra mim, eu acho que tem um jogo apenas, que é contra o Bolívar. Contra o Corinthians, eu nem... Assim, o Flamengo Nem jogou bem considero. e tal, mas eu não acho que a dificuldade que enfrentou contra o Corinthians é a mesma dificuldade que enfrentou contra o Fluminense. Não acho. Mas você falou assim, né? Você falou agora, Pedro, mas se o Pulgar não foi importante. Eu acho que foi importante, porque se o Pulgar não encosta para fazer a marcação pressão... Não acho que o Só um minutinho, Pulgar é o porque cara mais assim, importante no jogo você do tem Fluminense. começo, meio e fim de jogo, né? Se o atacante chega lá, pressiona, se o meia chega lá, pressiona, e o volante fica parado lá na zaga, como é que funciona? Você tem que funcionar num todo. Nós estamos falando de equipes do Flamengo que funcionaram dentro Não, mas daquilo que era esperado. porque O pra mim, Bolívar funcionou outros caras perfeitamente. Os caras pressionaram, espaços curtos, tal, beleza. Quando o Flamengo teve essa oscilação foi quando ele tentou colocar o Gerson, tirou o Luiz Araújo e não encontrou dificuldades. O Gerson também estava voltando, teve dificuldades para jogar, para encontrar os espaços. Agora, o que eu vejo por exemplo, eu vejo o Pulgar, que eu acho que tem um poder maior de passe, um passe melhor, e ele tem uma visão
que o Alan, não que eu acho que o Alan não tem, Uma que é o visão que o de Donan já construtor falou. maior, Não, né? o Alan é o cara que passe. vai roubar a bola e toca do lado. O cara vai roubar a bola e vai tocar. É o maquininha. É aquela que vai dar sustentação. O Pulgar é o cara que rouba essa bola, olha pra frente e faz assistência. Eu acho que essa é a grande diferença que o Flamengo pode ter. Aí é que nem você está falando, é questão de gosto. Se o Donan gosta do Alan, você gosta do Alan, eu gosto do Pulgar, ou o Bubu gosta do Eu Pulgar. gosto do Zé Elias para comentar sobre volância. O Alan, não. Mas ele A tem gente tá razão. tendo uma discussão de volante aqui, o Zé questão- conhece a posição muito bem. Eu gosto do Questão Pulgar do ano de- passado, só que esse que eu Pulgar do ano acho que- passado Mas não eu chegou concordo. ainda. Tem uma É porque, na parte física verdade, também, Dona, Diego. o que a gente fala é o Flamengo ideal. Por exemplo, fosse um videogame. Imagina você, Bubu, fosse um videogame. Todo mundo com a seta pra cima, que é aquela... Fica lá, tô bem, 100%. Pra botar Pulgar e... Então, e todo não mundo dá bem, é o Flamengo ideal. Mas, gente, o Aí Pulgar que é não tá com a grande seta lance. pra cima desde o ano passado. Mas a seta Tô pra esperando- cima dele eu, pode eu tenho que, voltar. eu tenho que trabalhar com a realidade. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Então hoje você não colocaria o Arrascaeta. Você não também. colocaria? Não, o Arrascaeta tá jogando, o Pulgar nem jogando tá. O meu ponto é, a gente tá trabalhando com um cenário como se o Pulgar Eu estivesse entendo a voando, tua tá no auge, colocação. então ele tem que estar no Não, time gente, ideal. Pra mim, não, ele tá voltando. Você não sei acha nem que o como ele Tite tá tem que fisicamente. barrar, deixar o Pulgar fora? Não, você tá querendo deturpar o que eu tô falando. Barrar, ele já tá Com fora, certeza, barrar, isso. tá Você voltando. quer a primeira Não, tela barrar, dividida? Não, barrar, Tela dividida, a primeira Não, tela barrar, dividida. esse cara tá jogando aqui. Ele me acusou Divide a tela, de divide a deturpar tela. o que ele fala. Divide a tela Eu estou dos dois assumindo que eu aqui. faço isso. O senhor faz isso? Eu faço isso. Então, tela dividida. É uma a gente continua tradição, mais é um falando. prazer que eu tenho. Porque parece, por um falando momento, sério. pra quem tá acompanhando esse programa, que ele espera o que você vai falar pra ele vir no controle. Não, o Tite- Eu não tô Energia entendendo não. por que ele está Já tô- tão já feroz joguei com o aqui. Pulgar. Porque parece. O Tite, eu acho não, que gente, não. é que você, Não, eu é que entendi você o virou e Pedro. falou assim, Eu entendi o o Tite Pedro. tem que barrar o Pulgar. Então vamos pela parte semântica o que da você tá coisa, falando, cara. Você né? gosta muito de português. Barrar é quando o cara está no time, você barra. O Pulgar não está no time agora, então não tem barrar. Você deixaria hoje no banco ele? O barrar não está, o Pulgar não vem no time, Tá Bubu. bom, só É assim. uma questão semântica. Barrar é quando você vem aqui todo dia, amanhã a gente fala, vamos barrar o Bubu Mas, no programa. mas teve Opa, gente... você viu uma ideia? Mas teve- Impossível. O senhor quer isso? O senhor quer isso nesse Mas programa, teve- então? mas teve Sugerindo que gente... barre ele. Peraí, O mas... fã de esporte não deixa eu ser mas barrado aí- no FMV. mas é uma teve... questão mas de teve inteligência gente- semântica. O senhor tá dizendo que vai Eu vou, barrar ele. Mas eu vou teve barrar, gente- eu Não vou tem barrar poder o pra isso, calçado não. da F90. Ele não tá aqui, eu vou barrar o quê? Mas teve Só vou gente continuar. nesse programa aqui que falou, não vá barrar. Não, O que o senhor achou que ele falou que quer barrar o senhor? Não, ele porque não o tem Pulgar poder tá no pra time isso. ideal. O Pulgar não tá Pode jogando até esse ser o ano. desejo Você ouviu? dele, O quê? mas quem manda no F90 é o público, é o nosso fã de esporte. E as pessoas, não só né, as pessoas da nação, né, todas as torcidas me adoram. Sabe aquele papo de Não bar? O cara admito foi a minha argumento, saída ele do foi falar programa. com ele, Tá aqui o Donan, que eu tô com ele, não vai barrar. Mais um ano, não vai barrar. Tô com ele aqui. Tá bom. Então, E tô com o Zé também nessa daí. Com a volância, eu vou discutir com o Zé não sobre tem. volância? Mas esse Não vou papo é fazer tão isso. bom que amanhã, Zé, nós vamos até sugerir já pro Marcel, a gente já anotar. Vamos falar da questão do Gerson, que é interessante, não só pela tua frase, mas... Hoje ou como amanhã? Colocar... Amanhã, porque nós não temos tempo que tem Quer que falar de cumprir. Palmeiras agora, quer apostar?